Olá, bem-vindos a mais uma aula. Nossa quinta aula. Eu sou o professor Lucas Tibúrcio e hoje mostraremos um pouquinho de como falamos, identificamos ou escrevemos um século. Para isso eu trouxe aqui um trecho de um livro, Meu Perfil de Pedro I, de Cristóvão de Camargo, e gostaria de ler para vocês. A vida endureceu os corações e hoje ninguém chora. Mas no século X e X ainda se chorava. E no século XV, três pauzinhos, a manha era uma instituição. Pois é, como vocês puderam observar, eu dei aí uma enrolada na hora que apareceu os séculos. Se você já passou por uma situação parecida, venha com a gente, porque nunca mais você terá pesadelo na hora de reconhecer um século. Então, já deixe seu like, se inscreva aí no canal, para que a gente possa cada vez mais ajudar você a entender a história. Bora desvendar esse mistério? Muitas das vezes nos atrapalhamos ou a cabeça pode dar aquele nó na hora de ler um século escrito em um livro ou em um texto. Quem nunca viu aí um século XV e leu o século XV? É comum encontrarmos esse tipo de leitura, tanto em alunos dentro das salas de aula, nos diversos períodos, ou até mesmo na leitura de adultos. Além disso, também pode bater aquela dúvida na hora de identificar um século. Vamos pegar aí, por exemplo, o ano de 1500, o descobrimento do Brasil. Ele aconteceu no século XV. Ah, professor, aí tá mole. A gente pega aí os dois primeiros números, século XV. Podemos dizer que nesse caso sim. Mas e o ano seguinte? O ano de 1501, ele pertence ao século XV? Não. O ano 1501 vai pertencer ao século XVI. Isso acontece porque no nosso calendário gregoriano não existe o ano zero. Como eu expliquei na última aula. Se ainda tem alguma dúvida ou se não assistiu à última aula, clica no izinho, assista e volte para cá. Então a seguir nós vamos ir por parte, explicar passo a passo como nós vamos identificar um século. Vamos começar a tirar dúvida que atormenta ainda quem não está acostumado com termos utilizados pelo historiador ou dentro das salas de aula. A primeira coisa que devemos saber é que os séculos eles são uma unidade de tempo, como vimos em outras aulas. Essa unidade de tempo será muito utilizada pelo historiador, pois ele necessita de trabalhar com um período de tempo mais longo do que os utilizados no nosso dia a dia, como os dias, semanas, meses, anos. O historiador vai ter que trabalhar com séculos, milênios, já que para falarmos de história nós temos mais de 5.000 anos, sem contar em pré-história. E vamos identificar esses séculos utilizando os números romanos e não os números arábicos. Dessa forma, o século XXI vai ser identificado dessa forma: século X, X, I. Vamos lá. Vamos começar a identificar algumas letras desse número romano. Elas vão ser formadas basicamente pelo I, V, X, L, C, D e M, que vão ser respectivamente 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000. Lembrando que toda letra que representa um número romano deve ser escrita com letra maiúscula. Outra característica que devemos notar é que toda letra que representa um número menor
à frente de um número maior, ela será somada. Como VI. 5 mais 1, 6. Ou XI. 10 mais 1, 11. Ou LX. 50 mais 10, 60. As letras repetidas, elas também serão somadas. E repetida por no máximo 3 vezes. Vamos aos exemplos. L, X, X e I. 50 mais 10 mais 10 mais 1 mais 1. 72. Vamos agora. C, 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 L, X. 100 mais 100 mais 100 mais 50 mais 10. 360. De forma diferente, quando a letra que representa um número menor estiver atrás da que representa um número maior, ela será subtraída e sempre será representada ou pelo I, ou pelo X, ou pelo C. Dessa forma, IV 5 menos 1, 4. Ou IX 10 menos 1, 9. Ou XL 50 menos 10, 40. Ou XC 100 menos 10, 90. Até 3000 a gente vai utilizar as mesmas regras. A partir daí, nós teremos formas diferentes, como por exemplo 4000, que será identificado da seguinte forma: o I, o V e um travessão, indicando a multiplicação por 1000. Mas para a didática em história, até onde a gente foi já vai ser bem suficiente. E para identificar a que século pertence um determinado ano, para isso não vai ter também nenhum mistério. Vamos seguir algumas regrinhas bem básicas. Se a data que estamos investigando terminar com 2 zeros, vamos apenas riscar esses 2 últimos números, nesse caso específico 00, e com o que restou de forma bem simples, vamos achar o século correspondente. O ano 300, por exemplo, nós vamos cortar o 00 e com o que restou o número 3, acharemos seu respectivo século. O ano 300 pertence ao século 3. O ano 1500, como já vimos, vai pertencer ao século 15. Isso porque cortaremos sua unidade dezena e sobrará o número 15. Então ele pertence ao século 15. E que tal o ano 2000? Nós vamos pegar a sua unidade dezena, retirar e sobrará o número 20. Então, o ano 2000 vai pertencer ao século 20. Lembrando que sempre terá que ser escrito em algarismo romano. E vamos pegar então o século 3500 a.C. Também não vai ter nenhum mistério. Para isso nós vamos seguir a mesma regra, retirar a unidade dezena, sobrará o número 35. Acrescentaremos o AC para indicar que esse acontecimento ocorreu antes do nascimento de Cristo. E assim acharemos o século 35 a.C. Se você tiver alguma dúvida ainda sobre AC e DC antes de Cristo ou depois de Cristo, retorne nas nossas aulas, ou se você não assistiu, clique na nossa playlist e assista também. Não deixem passar nenhum conteúdo. Nossas aulas elas vêm se completando uma a uma. E quando o ano que estamos estudando não terminar em 00? Então ele seguirá uma regra bem básica. Vamos eliminar os 2 últimos números e somaremos 1 ao que restou. Desta forma,
O ano 1453 ele vai pertencer ao século XV, pois eliminaremos o 53 e somaremos 1 ao 14, achando assim o seu século. O ano 1789 vai pertencer ao século XVIII. Isto porque vamos eliminar o 89, sua unidade de dezena, e somaremos mais 1 ao 17, achando assim o seu século, 18. Lembrando que sempre será escrito em números romanos. O ano de 1984, a.C., ele seguirá a mesma regra. Vamos eliminar o 84, vamos somar 1 ao que restou, 19, e acrescentar o AC para identificar que foi antes do nascimento de Cristo. Assim, teremos o ano 1984 a.C., pertencendo ao século 20 a.C. O ano 2000 nós vimos que pertence ao século 20, pois segue a regra do 00. Já o ano de 2001 vai seguir a regra que estamos aplicando agora. Eliminaremos seus dois últimos números e somaremos mais 1. Então o ano de 2001 ele vai pertencer ao século 21. Bem simples. Nossa contagem de séculos só ocorre dessa forma porque no calendário gregoriano não existe um ano 0. Ele se inicia direto no ano 1. Sendo assim, o século 1 vai terminar apenas no ano 100 e não no ano 99. E, respectivamente, o século 2 ele vai se iniciar no ano 101 e só terminará no ano 200. Para entendermos, vamos pegar a passagem mais recente do século. O século 20 ele se encerra no dia 31 de dezembro de 2000 e não no dia 31 de dezembro de 1999. Até aí tranquilo. Mas e quando o século só for composto de dezena ou de unidade? Aí nós vamos simplesmente riscar e somar mais 1. Ou seja, por exemplo, o ano 28. Nós vamos riscar a unidade de dezena, 28, e somar mais 1. Pertence ao século 1. O ano 4, nós vamos riscar a sua unidade e somar mais 1. Ele pertence ao século 1. Muito fácil nessa aula hoje, mas para você memorizar, é ideal que você exercite. Para isso, entre no nosso site www.historiadendahistoria.com.br, clique no nosso quiz e exercite tudo que aprendemos nessa aula. Se restar alguma dúvida, refaça quantas vezes você tiver necessidade. Ou também pode acompanhar a matéria escrita dentro do nosso site. Tem a matéria dessa e de aulas anteriores também. Tá muito fácil, é ou não é? Depois dessa, tenho certeza que você vai deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal e acionar o sininho. Se você clicou em algum link e abriu aqui, você também pode se inscrever. Para isso, basta clicar na marca d'água que está aqui embaixo do seu vídeo e clicar em inscrever-se. Isso vai nos ajudar a trazer mais conteúdo como este para você. E nos siga também nas redes sociais. Para isso, basta você entrar na página do nosso canal, clicar no ícone e pronto, já te levará para o nosso Facebook, Instagram ou Twitter. Além de ter um ícone que te levará também ao nosso site. Beleza, você quer ter todo o nosso conteúdo sempre às mãos? Pronto, solução resolvida. Baixe o nosso aplicativo no Google Play e pronto, toda a nossa matéria a um clique para você. Pensamos em tudo. Agora, bora lá compartilhar essa ideia. Obrigado a todos vocês pelo carinho, por estar acompanhando a gente até aqui, por estar nos apoiando, compartilhando, divulgando. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.